E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vou iniciar o vídeo fazendo uma pergunta bem aleatória. Vocês já beberam água hoje? Lembrando que você tem que beber 50 ml para cada quilo do seu peso. E sim, eu tirei essas informações diretamente do meu ônibus. Hoje, novamente, iremos ler algumas histórias que eu achei aqui no meu Facebook. E como eu não quero perder tempo, vamos começar aqui. Bem, mas lembrando que agora é a hora da leitura. Então, por favor, se ajeite na sua cadeira e na sua cama. Fique bem aconchegado e abra os ouvidos, se tiver como abrir os ouvidos. O nome dessa incrível, dessa magnífica história é Amor Intoxicante. E pela foto aqui, né, que tá na história, parece ser uma história de adolescente. É aquelas histórias de romance, tá ligado? É tipo Crepúsculo. Vamos começar. Essa história aconteceu na minha infância. Eu deveria ter uns 14 anos. Eu vivia em uma casa normal, com os meus pais, a minha irmã e o meu irmão mais velho. Eu via sempre meu irmão como inspiração. Ele era a minha motivação. Ele era forte e tinha inteligência normal. Ele acreditava em mim. E isso era o suficiente para eu ver ele como a pessoa mais incrível do mundo. Ele dormia no mesmo quarto que eu. Eu não tinha grandes aptidões físicas, mas era muito inteligente. Eu fazia cálculos que nenhum miúdo da minha idade fazia. Então era muito bom em informática. Eu nunca gostei muito do meu pai. Ele nunca deu muita atenção pra mim. Eu deixei de me importar com isso. Bem, já vemos aqui, né, que é uma família bem normal, vamos dizer por assim. Ele tem um pai, uma mãe, que é uma coisa muito boa, e tem um irmão que ele vê como uma inspiração. Vamos continuar. O nome do meu irmão era Marcos. Ele tinha uma namorada chamada Luísa. Eles davam-se bem. A Luísa tinha um irmão chamado Lucas. Ele era meu amigo e a vida era bela. Uma noite eu convidei Lucas para ir passar uma noite comigo no meu quarto. Eu queria mostrar a ele tudo que eu sabia e mostrar que a força e resistência não fazem falta. O meu irmão pediu que eu fosse dormir na sala, porque ele iria levar a Luísa para a nossa casa para passar a noite. Eu já tinha convidado o Lucas. Fui até o quarto da minha irmã, encontrei ela maquiando-se, preparando para a festa à noite. Ela disse que se eu ajudasse a sair, eu poderia passar a noite no quarto dela. Os meus pais estavam vendo... Porra, atropelei o português aqui. Vamos voltar. Os meus pais estavam na sala, vendo TV. Eu despedi-se deles dizendo que eu vou ao encontro do Lucas. Eles disseram que sim, a minha irmã veio por trás e acabou saindo comigo. Eu levei o Lucas para casa e fomos para o quarto. Eu voltei ao meu quarto pois tinha esquecido dos meus medicamentos. Eu deixei algumas doses do meu pote de chiclete e voltei para perto do Lucas. Tinha muito barulho vindo do quarto. Depois teve alguns gritos e gemidos. Misteriosamente tudo acalmou. Tudo ficou totalmente silencioso. Continua. Bem, vemos aqui um desenrolar incrível dessa incrível história. Mas o plot twist ainda não chegou. Não chegou. Logo logo vocês vão ver o grande plot twist por trás de tudo. Agora vamos continuar com essa bagaça. Amor Intoxicante, parte 2. Eu não dei importância ao princípio. Passando algumas horas, eu senti cheiro a sangue. Comecei a ficar preocupado. Fui até o quarto, bati a porta, mas ninguém respondeu. O chão de fora estava molhado. Quando entrei, eu pude ver sangue e lençóis rasgados, janelas quebradas, mas nada foi roubado. Apenas o poste de chiclete estava vazio. Porra. O maluco com tanta coisa para se preocupar, janela quebrada, coisa rasgada. O maluco vai se preocupar porque roubaram a porta de chiclete. Mas vamos continuar. Encontrei o celular meu irmão. Estava jogado por cima da minha cama. Eu fiquei preocupado, entrei em pânico. Não conseguia respirar e estava a perder a consciência. Lucas, que andava à minha procura, é atraído pelo mesmo cheiro. Me encontra morrendo no chão do quarto. Ele volta até o quarto da minha irmã e retira os medicamentos e me faz tomar um deles. Eu melhoro rapidamente. Os dois ficamos em choque sem saber o que fazer. Já eram 3h09. Quando a minha irmã chegou em casa, nós vamos até ela e contamos tudo. Ela chama a polícia e acorda os pais. Vendo a cena, até parece que foi um rapto. Mas a única coisa que realmente desapareceu foram os meus medicamentos. Pô, os medicamentos dele então quer dizer que eram chicletes? Bem, vamos continuar. Eu levei o celular dele e conectei ao meu computador. Recebi todas as informações das mensagens enviadas e recebidas, mas nada de muito suspeito. Algo ainda andava a escapar-me. O Lucas continuou dormindo comigo até a sua irmã aparecer. Eles apenas viviam a dois e ele não podia ficar sozinho. Passaram-se 2 dias.
E eu notei um comportamento estranho do meu pai. Ele não saía de perto da porta da cave. Ele não largava o celular por nada. E eu tinha uma pequena suspeita de que o meu pai raptou a Luísa e Marcos e trocou eles na cave. Mas eu precisava de ter certeza, pois eu troquei os meus celulares, o do papai com o do Marcos. Encontrei as mensagens. Eles estavam sendo enviadas a partir do número da Luísa. Então a Luísa também estava envolvida. Tudo para raptar o Marcos. O sinal de... Porra... Véi, essa história tá matando o português. Se alguma professora de português tiver vendo esse vídeo, não sei como, a coitada deve estar tendo um infarto. Mas vamos continuar. Um sinal de envio vinha da cave. Eu esperei até o papai ir ao banheiro e fui o mais rápido e silencioso até a cave. Desci as escadas silenciosamente. Continua. Bem, nessa parte 2 aqui, dando uma resumida bem por cima assim, basicamente é ele tentando descobrir porque o Marcos, que aparentemente o Marcos, ele disse que é irmão dele, aparentemente é irmão dele. Bem, ele disse que é irmão. E a Luísa, que no caso é a namorada do irmão dele. E ele desconfia do pai dele. Beleza, o maluco deu uma de Hackerman e trocou os celulares e viu as mensagens. E ele vai descobrir alguma coisa. O pai dele tava no banheiro, né? Você já sabe, né? Que o pai dele tava no banheiro, mas vamos continuar. Amor Intoxicante 3. E lá eu vi Marcos, encordi-me atrás das tralhas. O Marcos estava coberto por poeira e sangue, as roupas sujas e molhadas. Em seus braços alguém envolvido em lençóis brancos. Ele só dizia uma coisa: desculpe, Luísa, a culpa não foi minha. Por favor, me perdoe por ter matado você. Eu estava sem saber o que dizer naquele momento, mas sabia o que fazer. Enviei uma mensagem apolítica com a nossa localização. Não, velho. Por que uma mensagem apolítica? Qual o sentido? Mas vamos continuar. Esperei alguns minutos e tentei sair daí de baixo. Subi rapidamente as escadas, rompi o meu pai. Não, velho. Esse negócio é muito errado, na moral. Rompi o meu pai que estava por trás da porta. Quando saí de casa, eu vi as viaturas dos policiais. Indiquei o caminho e expliquei tudo que vi. Eles desceram e deteram o meu pai e irmão. O Lucas ficou em choque ao ver o corpo da Luísa a ser removido. Eles foram para o julgamento. E o Marcos foi preso por homicídio. E o meu pai por ser cúmplice. Desde esse dia, eu nunca mais consegui olhar para ele. O meu mundo estava de pernas para o ar. A minha mãe pagou a fiança dos dois e eles foram soltos. Depois de 3 anos, ela também pagou um colégio interno para mim e o Lucas no exterior do país. O Lucas acabou perdoando ele depois de alguns anos. Mas eu não. Eu sempre pedia desculpas ao Lucas pelo que tinha acontecido. Ele dizia que a culpa não era minha e que estava tudo resolvido, mas eu podia sentir a tristeza em suas palavras. A culpa era um peso que eu carreguei todos os dias da minha vida. Continua. Bem, tivemos um grande plot twist aqui, né? Na verdade, o Marcos, que é o irmão dele, matou a namorada dele. Por que matou? Ninguém sabe nessa porra por que ele matou. Ele também nem explicou por que caralho ele matou. E o pai dele ainda era cúmplice. Eles dois foram presos, no caso, o irmão dele e o pai dele. E ele e o Lucas, depois de 3 anos, foram para uma escola que eu me esqueci o nome. Mas vamos continuar para a última parte dessa incrível, dessa maravilhosa, dessa majestosa história. Amor Intoxicante, parte 4. De vez em quando íamos visitar minha mãe. Eu nem falava com o Marcos, ao contrário do Lucas. Eu nunca vou perdoar ele. Ele sempre tentava explicar-se, mas eu não dava importância, ele dizia. Eu estava no quarto com ela, encontrei chicletes, mas eles tinham um sabor estranho. Quando fui para cima da Luísa, o meu corpo movia por vontade própria. Sem perceber, eu estava a espancando com muita brutalidade. Quando ela parou de gritar e se mover, eu voltei a mim. Não sabia o que fazer nem para onde fugir. Então pedi ajuda ao papai. Por favor, me perdoe. Então era por isso que eu me senti culpado. Os medicamentos foi o que ele tomou. Mas mesmo assim eu não posso perdoar ele no final. Pô, eu li errado. Mas mesmo assim eu não posso perdoar ele. Final. Bem, vou dar uma minha pequena review sobre essa incrível história. Bem, aparentemente os remédios que ele falava que era chiclete, na verdade era realmente remédio. Aparentemente ele era remédio.
Eu acho, a minha teoria é de que o irmão dele, o Marcos, era louco. O maluco era louco. E ele tomou o remédio, ficou mais louco ainda e matou a irmã dele. Bem, no caso eu não tô fazendo uma review, eu tô fazendo uma interpretação, mas eu sou muito burro. Caga pra isso. Caga que eu falei uma review. Pense aí que eu falei uma... Pô, só pensa que eu tô avaliando essa porra. Bem, continuando. Eu adorei essa história. Adorei essa história. Uma das melhores histórias que eu já vi em toda a minha vida. Tem um enredo incrível, mas é meio esquisita porque aparentemente parecia que ia ser um romance adolescente, mas na verdade foi um plot twist muito grande. É uma história sombria e que aparentemente fala sobre remédios para loucos. Bem, eu interpretei isso e eu acho que eu estou ficando louco.